Está no ar o Jovem Cast, Descomplicando a Política. Eu sou a Jennifer Sodré e estou aqui para poder apresentar esse podcast aqui no Jornal Minas. E hoje eu trouxe um convidado super importante que vai ser muito relevante para esse podcast. Com vocês, Abner. Bom, Abner, é um prazer te ter aqui e eu quero que você se apresente para a galera. Obrigado, Jennifer. Uma honra, né, ser o primeiro convidado desse quadro maravilhoso. Eu quero dar um oi para todo mundo. Eu sou o Abner, vereador de Nova Lima, no primeiro mandato. Fui secretário de Desenvolvimento Econômico, já fui empreendedor. Eu falo que eu sou um jovem na política, mas eu não sou um jovem da política, né? Desde os meus 18 anos de idade, eu já trabalho com política. E quando recebi o convite da Jennifer, eu fiquei muito animado, porque tenho acompanhado a trajetória dela, não só dela, mas dos outros jovens que fazem parte do programa Câmara nas Escolas. E para mim vai ser uma grande alegria passar essa tarde de hoje aqui com você, falando um pouquinho de política, né, Jennifer? Exatamente. Bom, Abner, para o pessoal te conhecer mais um pouquinho, queria que você contasse um pouco da sua trajetória. Quem é o Abner, fora, né, de ser vereador, quem é o Abner e como surgiu essa vontade de entrar na política, de ser vereador de Nova Lima? Maravilha. Bom, eu tenho 31 anos, né? Eu sou um jovem de uma família simples aqui de Nova Lima. Meu pai, a vida toda morvelho, minha mãe dona de casa, tenho mais 2 irmãos, um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Estudei no Antonieta, depois no Polivalente. E quando eu estudava no Polivalente, eu tinha 13 anos, estava na 7ª série. A Câmara de Nova Lima, na época, com o presidente Luque, fez um projeto chamado Câmara Jovem. E aí, 2 alunos foram escolhidos por turno para representar o Polivalente nesse projeto. Jennifer, até hoje eu não sei dizer o porquê que eu fui escolhido, mas eu fui escolhido e aí eu participei, né, desse projeto, tive a oportunidade de conhecer o Legislativo. Na época a gente viajou para Brasília, conheci o Congresso, teve uma eleição para a escolha dos vereadores mirins, né, eu me candidatei, fui eleito vice-presidente da mesa. Eu seria seu vice-presidente se fosse hoje, tá vendo? E aí essa experiência me fez apaixonar pela política. Desde então eu comecei a pesquisar, comecei a estudar sobre o assunto e a política nunca mais saiu da minha vida. Depois eu fui estudar, fiz o ensino médio na escola do Sebrae, que é uma escola que tem uma formação empreendedora muito forte, onde eu descobri que além da política, o empreendedorismo era uma outra paixão na minha vida, né? Então, depois fui fazer engenharia civil, abri minha própria empresa, né, a Aqua Zero, que foi um centro de estética automotivo ecológico aqui em Nova Lima. Foi onde eu pude viver todas as dores de ser um empreendedor, as dificuldades, né, a falta do apoio, muitas vezes, do poder público. E a partir daí eu comecei a militar mais na política, comecei a trazer esse assunto com mais frequência. Tive um período que fui assessor também do Silvânio, vereador aqui em Nova Lima, onde eu pude aprender como a Câmara de Nova Lima funciona, como é a dinâmica de uma Câmara de Vereadores. E aí, quando foi 2017, eu recebi um convite, assumi a Diretoria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, onde começamos a liderar alguns projetos importantes, até chegar 2020. Eu tinha 26 anos e decidi disputar minha primeira eleição para vereador. Muito para representar a juventude de Nova Lima, que eu não sentia que a gente tinha um representante no poder público, e também representar os empreendedores, né, principalmente os micro e pequenos. Foi uma campanha modesta, uma campanha com pouco recurso, a minha primeira disputa, e aí eu lembro que se eu tivesse 800 votos, para mim já estava bom, já estava feliz. E para minha surpresa, eu tive 1.114 votos. Eu fui o 10º mais votado, na época eram 10 vereadores, não entrei por conta da legenda, né? Meu partido fez 2 cadeiras, eu fui o 3º mais votado. E aí o prefeito João Marcelo me convidou para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E aí quando eu falo que Deus faz tudo certo, eu realmente não tinha que ter vencido as eleições ali. Eu precisava passar pela experiência em ser secretário, porque foi através dessa experiência que a gente pôde trazer tantos projetos importantes para Nova Lima e que mudou a vida de muita gente, né? Então, nesse período como secretário, nós criamos o Elas no Comando, o Carreiras Tec Mais, que é o maior programa de qualificação técnica da nossa história, a primeira escola pública de programação e robótica do Brasil, o Nova Língua, que é o retorno do programa de ensino de idiomas, né, que há muitos anos não era oferecido em Nova Lima, assim como diversos outros projetos, o Financeiramente, enfim. E aí chegou 2024, e eu falei, acho que está na hora de realizar esse sonho, né, que começou lá no Câmara Jovem, de representar os moradores da minha cidade na Câmara. E aí fui para uma eleição, dessa vez mais confiante, pelo trabalho que a gente havia realizado,
eu estava muito confiante numa vitória, mas confesso que o resultado me surpreendeu positivamente, né? Fui eleito, né, com 2.749 votos, a maior votação da história de Nova Lima, o que é um motivo de muito orgulho, mas também de muita responsabilidade, né? E nesses últimos 10 meses eu tenho tentado representar da melhor forma possível, não só os meus eleitores, quem acreditou em mim, mas toda Nova Lima nesse mandato na Câmara. Para além disso, sou casado com a Ana Clara, é o amor da minha vida, sou pai do Heitor, menininho maravilhoso de 4 anos, sou filho do Jair, da Efigênia, irmão da Rafaela e do Daniel. Gosto de futebol, gosto de ler, gosto de cinema, um pouquinho dos meus hobbies aí e um pouquinho do Abner como pessoa. Eu acho que essa é a síntese um pouquinho da minha vida. Em 2010, né, você falou que você concorreu à eleição para representar muita juventude, 2020. né? 2020, isso, foi mal. Falei 2019, né? Uhum. Em 2020. E como que foi esse sentimento, assim, quando você perdeu, né? Porque você tinha uma quantidade de votos para estar na cadeira de vereador. Como que foi para você esse sentimento, assim? Primeiro dia foi, assim, tragédia. Na hora que acabou a apuração, estava na casa dos meus pais, cheguei na minha casa, eu já era casado com a Ana Clara, e eu chorei demais, assim. Eu fiquei muito triste, porque, embora, quando começou a campanha, eu pensava que 800 votos era uma quantidade legal, mas na hora que você vê que você chegou tão perto, e que, poxa, por conta de uma regra, né, eleitoral, você não ser eleito, e para mim era um sonho muito grande ser vereador, doeu muito no primeiro dia. Daí eu dormi, acordei. Eu falo que eu não sou muito de igreja, mas eu sou muito religioso. Eu oro muito, eu converso muito com Deus. E eu lembro que eu rezei, eu coloquei nas mãos dele e entendi que ele tinha um propósito maior na minha vida. Uhum. Então tirei um pouquinho de descanso, falei, olha, vou aproveitar que eu não ganhei a eleição para descansar um pouco. Mas aí, logo em sequência, eu tive o nascimento do meu filho, né? Meu filho, a eleição foi no dia 15 de novembro, foi numa data diferente por conta da pandemia, e o Heitor nasceu 16 de dezembro. Então não deu tempo de sofrer muito não, porque eu estava com uma gestação da minha esposa na reta final, e aí quando veio o convite do João para assumir a secretaria, eu entendi que a não vitória naquele processo foi fundamental, porque Deus tinha planos maiores para a minha vida. Então, foi um misto, né, de muita frustração no primeiro dia, mas absorvi muito rápido e entendi que tinha uma missão maior me esperando. E aí não deu tempo de sofrer muito não. Fui arregaçar as mangas e trabalhar, que é o que eu sempre fiz na minha vida. Aproveitando o gancho dos projetos que você iniciou, né, enquanto secretário, queria que você falasse um pouco da escola de robótica, assim, de onde que veio essa ideia, como que surgiu, assim, era algo que você já gostava antes e queria trazer para Nova Lima, como que foi essa criação dessa ideia, né, desse projeto? Não, maravilha. Eu contei para vocês que eu fui o diretor de desenvolvimento econômico entre 2017 e 2020. E aí, naturalmente, na secretaria, a gente trabalha muito com programas de empregabilidade. E a gente começa a estudar o mercado. E estava claro para a gente que o futuro, que já estava se apresentando como um presente na nossa realidade, era a programação e a robótica industrial. E eu sempre conversava muito com o João Marcelo sobre isso. O João, na época, era vice-prefeito. E aí, quando foi a época da eleição de 2020, ele foi construir o plano de governo dele, e eu ajudei a construir a parte do desenvolvimento econômico. Nós conversamos muito e ele falou, Abner, se eu ganhar a eleição, uma diretriz minha do meu plano de governo vai ser a criação de uma escola de programação e robótica. Então ele colocou isso no plano de governo, ele foi eleito e me confiou essa missão de estruturar. Então eu posso falar que partiu dele, né, em conversas que a gente sempre teve. E aí o caminho mais difícil não foi ter ideia, Jennifer, foi estruturar. Uhum. Porque é uma política pública nova. Então, assim, quando você tem algo já oferecido no mercado, você vai lá e contrata, é muito tranquilo. A gente teve que chamar o Senai e o Senai teve que construir essa metodologia, porque do jeito que a gente queria, não existia no Brasil. Então foi desenhado, o Senai trouxe um profissional com experiência no ITA, que é um dos institutos, né, de educação mais reconhecidos e com mais credibilidade no Brasil. Profissionais com ênfase em UFMG, em diversas outras universidades. E aí nós construímos 2 trilhas, né? Uma trilha na parte da programação e outra na robótica, que começa desde um curso inicial até o pós-técnico em mecatrônica. Então foi uma grande conquista, uma grande realização que pôs Nova Lima no mapa aí da inovação em Minas Gerais e no Brasil inteiro. Então, acho que essa é um pouquinho da história, né?
Tem muita coisa para contar aqui. Eu poderia contar, por exemplo, da novela que foi para alugar o prédio. O prédio lá que hoje é a escola, ele não estava pronto. O proprietário tinha outros planos, a gente teve que convencer ele. Então, durante a obra, atrasava, a gente ia lá, nossa, mas vai dar tempo. E aí, assim, isso aqui eu não coloco, o ar-condicionado eu não vou colocar. A gente tinha que ir lá e convencer o Senai a investir no ar-condicionado. Teve uma história de muito suor, e aí não só minha, mas de toda a equipe do desenvolvimento econômico, para fazer a escola nascer. Mas graças a Deus ela nasceu e hoje está fazendo a diferença na vida de muitos novalimenses. Ela já está aberta para os alunos, né? Desde quando? Desde 2023. Entendi. Então, e qual que você acha que tem sido o maior desafio, assim, depois que ela abriu? Ter mais vagas, sem dúvida alguma. Toda vez que a gente divulga vaga, a gente abre 40 vagas e tem 500 pessoas querendo. Que isso. Então, assim, é uma demanda que todo mundo entendeu muito rápido. Um programador hoje, mais ou menos, ele está ganhando aí R$6.000, R$7.000 e sendo disputado pelo mercado. Uhum. Então, o nosso maior desafio hoje, eu já falei isso para o prefeito, é fazer com que a gente amplie o número de vagas na Escola de Programação e Robótica para atender e formar mais novalimenses. Você foi um dos vencedores também do Prêmio Cidades Tecnológicas, não foi? Junto com uma outra vereadora de BH. Eu queria que você contasse pra gente como que foi essa experiência desse prêmio, como que foi realmente viver isso, sabe? Porque, querendo ou não, você levou essa pauta para o seu mandato, né? E receber esse prêmio é, mais uma vez, testificar e te levar para um âmbito maior ainda do que você está hoje. Então, eu queria que você contasse como que foi receber esse prêmio, como que você se sentiu e qual você acha que é a relevância desse prêmio para o seu mandato. Maravilha. Antes de falar do prêmio, preciso falar da lei, né? Quando eu era diretor de desenvolvimento econômico de Nova Lima, entre os anos de 2017 e 2020, Nova Lima não tinha uma legislação sobre inovação. E aí nós criamos essa legislação, nós criamos o Sistema Municipal de Inovação, lá no ano de 2019, onde foram criados tanto o Conselho quanto o Fundo de Inovação, para a gente começar a fazer a captação de recursos para investir em projetos ligados à inovação. Só que essa lei era uma lei que ela nasceu na época completa, mas 5 anos, 6 anos depois ela ficou obsoleta, ela tinha margem para ser melhorada. E um dos pontos que a lei não previa era o sistema de desafios públicos, que no meio, né, da inovação é chamado de hackathons, que são desafios onde a prefeitura ou o poder público traz uma dor para a sociedade e a partir daí coloca estudantes, pessoas da área para buscar uma solução que seja mais eficiente para resolver aquela dor ou aquele problema. E aí não tinha isso previsto na lei. E também não tinha previsto o Prêmio Municipal de Inovação, onde várias pessoas, várias startups, empresas, elas desenvolvem iniciativas inovadoras, mas não tinha ainda nada previsto em lei que reconhecesse e premiasse essa iniciativa tão importante na cidade. Então nós fizemos uma lei na Câmara para atualizar essa lei anterior e incluir esses 2 pontos, né, na legislação. E aí foi aprovada por unanimidade, foi sancionada pelo prefeito. E aí nós tivemos o Sindinfor, que é o Sindicato das Empresas de Informática, né, que criou esse prêmio, o Prêmio Cidades Tecnológicas, e criou várias categorias. Recebi um e-mail, olha, vereador, a gente viu que você tem uma lei de inovação aí, candidata, né? Vai ter vários vereadores inscrevendo suas leis, quem sabe aí você pode ser vencedor. Eu confesso que eu cadastrei lá de uma forma meio despretensiosa, né? Eu falei, bacana, o projeto é legal. Quem sabe, né? Quem sabe, vai que, né? Vai que. E aí, para minha surpresa, né, eram 2 vereadores a serem premiados, e aí quando saiu o resultado, nós fomos, né, um dos vencedores, junto com a Marcela Trópia, do Partido Novo, vereadora de Belo Horizonte. Nós recebemos esse prêmio aí como um destaque, um reconhecimento pela qualidade da lei e pela aplicabilidade dela nos próximos meses aqui na cidade. Então fiquei muito feliz, mas a gente não pode ficar muito envaidecido com o prêmio, não. A gente tem que usar isso para trabalhar mais. Então eu já peguei, fui no desenvolvimento econômico, já negociei os primeiros hackathons, né, que para fazer a lei ser colocada em prática, e ainda esse ano a gente vai ter aí os primeiros hackathons da prefeitura através da lei pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nossa, muito bacana e muito bom saber também desse contexto, né? Acho que muita gente às vezes só vê o prêmio e não entende, né, a história, o contexto de como ele foi criado. Verdade. E puxando agora para ver empreendedora, né? Você falou que tinha uma empresa e que sentiu as dores dessa empresa, né, como empreendedor.
E eu queria que você contasse um pouquinho de quais foram essas e se isso te motivou, né, a levantar essa pauta no seu mandato. E eu queria que você puxasse já o gancho falando sobre essa questão do empreendedor. Quais leis você acha que hoje é necessário para o empreendedorismo em Nova Lima? Maravilha. Bom, a gente precisa fazer um contexto histórico do nosso país, né? Se você parar para pensar, Jennifer, as escolas, o modelo educacional do Brasil, ele foi feito para formar profissionais para a indústria, né? O Brasil, ele veio ali, ele teve uma emancipação, né? Teve a sua independência proclamada no final ali dos anos de 1880, 90, e ele começou a ser criado, né? A ser formado como república. A gente passou por um período, né, de muita turbulência, veio ditadura militar, e depois veio a redemocratização. Mas nesse período da ditadura para cá, o país começou a se industrializar. Então, qual que era a diretriz de nação para o país? Era formar mão de obra. Tanto é que, puxando um gancho para Nova Lima, né, você é muito mais nova, mas o sonho, né, dos nossos avós era que os nossos pais trabalhassem na Morvelli. Sim. Era isso significava estabilidade, carteira assinada, era o que era a tradução do que era sucesso. Era segurança, né? Era segurança. E aí o tempo foi passando, a gente chegou na década de 2000, né, a tecnologia, a internet, todo mundo com acesso à internet, aos meios digitais. Essa lógica passou a não fazer tanto sentido para todo mundo, né? As pessoas queriam ser protagonistas das suas vidas. Então Nova Lima começou, e não só Nova Lima, né, todas as cidades do Brasil, começou um movimento de as pessoas quererem empreender. Então, a moça que trabalhava no salão, ela não queria mais trabalhar no salão, ela queria abrir o salão dela. A manicure queria abrir o seu próprio estúdio. E por aí vai. Comigo não foi diferente. Eu falei, olha, eu quero empreender, eu quero ter um próprio negócio, eu estudei no Sebrae, fez muito sentido para mim. Então eu comecei a procurar ideias de negócios, eu tenho alguns valores para mim que são muito importantes, e um deles é a sustentabilidade. Então eu queria um negócio que me trouxesse dinheiro, que eu me realizasse enquanto empreendedor, mas que também fizesse sentido para a cidade que eu vivo, para o estado, para o país, para o meio ambiente que eu estou ali inserido. Então eu falei, tem que ter uma pegada sustentável. E aí eu achei uma franquia de lavagem a seco de veículos. Até hoje muita gente não sabe como que funciona. Como é que lava carro sem água? Né? Então era um produto que você diluía em 300 ml de água, então é menos do que essa garrafinha, né? E a gente diluía esse produto, pulverizava, você conseguia com 2 flanelas de microfibra fazer a limpeza do veículo, e ficava muito bom. E aí tinha outros serviços além disso, né? Higienização interna, polimento, cristalização de pintura e por aí vai. Então foram aí 3 anos e meio empreendendo, e aí eu comecei a sofrer várias dores de um jovem empreendedor. Na época eu tinha 21 anos. Achava que sabia tudo sobre gestão, não sabia quase nada. E falava assim, olha, mas eu preciso de ajuda, eu preciso de informação. Na época, na prefeitura, não tinha nenhum curso, não tinha nenhuma secretaria que oferecesse, que desse essa mão para o empreendedor. Acessar o Sebrae lá de BH era muito difícil, né? Você tinha que ter um porte já um pouco maior. Eu vinha na prefeitura para buscar informação, me mandava para um lugar, me mandava para outro. Então eu senti que a gente precisava ter alguém que desse as mãos para o empreendedor na prefeitura, e eu comecei a falar isso com muita gente. Foi quando o cargo de diretor de desenvolvimento econômico ficou vago, e aí eu fui indicado para esse cargo exatamente por falar com todo mundo que, olha, nós temos que ter uma política pública de apoio aos empreendedores. E aí quando eu assumi, a primeira política pública que nós implementamos foi a Sala do Empreendedor, exatamente para oferecer serviços para quem empreendia em Nova Lima. Então foi esse mais ou menos o contexto na época, né, da minha empresa. Puxando um gancho com a sua segunda outra pergunta, hoje nós temos um grande professor que é a internet. A internet, quer dizer, vou usar no feminino, né, é uma grande professora. Então você tem conhecimento hoje de praticamente qualquer área na internet, seja em finanças, gestão, marketing, enfim. Então tem muitas pessoas que são autodidatas. Eu penso que a prefeitura, o poder público, né, nós, enquanto agentes públicos, nós temos que ofertar oportunidade e condições para quem quer empreender, para quem quer realizar o seu sonho, possa ter acesso a uma informação que vai ser agregado para o negócio dele e a partir dali eles prosperar. Por isso que nós criamos tantos projetos, né? Aí já citei aqui o Elas no Comando, financeiramente,
a Sala do Empreendedor e diversos outros. Agora, no atual momento, eu estou trabalhando num projeto de microcrédito sem juros para empreendedores. Então, hoje, não tem uma linha de crédito acessível para quem empreende disponível no município. Eu já fiz o projeto de lei, porém, é um projeto que tem que ser de iniciativa do Executivo, então eu não vou colocar ele na Câmara só para falar que fiz. Eu tenho essa preocupação de trazer projetos que realmente sejam execuíveis. Então, eu construí esse projeto, já apresentei no Executivo para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Lucas. O Lucas gostou muito, fez algumas considerações e está sendo tramitado, né, na Procuradoria Jurídica, e em breve ele deve ser enviado para a Câmara para que a gente aprove, né, um microcrédito sem juros para empreendedores. É o meu grande sonho aí dos próximos meses para ofertar mais essa oportunidade para quem empreende em Nova Lima. Você falou do... Tô falando em primeira mão aqui no podcast. Tá vendo, gente? Você falou do projeto que agora foi aprovado com o projeto de lei, o Elas no Comando, correto? Uhum. E eu queria que você contasse como surgiu essa ideia, porque mesmo tendo o viés, né, a veia empreendedora, você como homem representar as mulheres no empreendedorismo e ter essa força é muito importante, né? E eu achei interessantíssimo, assim, e é uma oportunidade que você está ofertando para as mulheres empreendedoras. Então eu queria que você falasse um pouco de como surgiu essa ideia. E, assim, pelo que eu tenho visto, você tem tido muito apoio, né, das mulheres, tá? Mas queria que você contasse esse projeto, como que tem sido, se você tem visto o resultado. Jennifer, mais de 70% do meu eleitorado é feminino. Aí você pergunta assim, como é que você sabe se o voto é secreto, né? A gente fez uma estimativa de participantes de reuniões, pessoas que declaravam o voto, declaravam o apoio, nos comentários das redes sociais. Então a gente fez uma estimativa e chegou nesse número que 70% do nosso eleitorado é feminino, o que muito me orgulha, né? Mesmo sendo um homem, podendo aí representar também as mulheres, vocês mulheres, né, na cidade. O Elas no Comando foi uma construção que aí, mais uma vez, eu preciso falar da importância do diálogo, da importância de conversar. Quando o João me convidou para ser secretário de Desenvolvimento Econômico, eu sabia que só daria certo esse trabalho se eu tivesse uma boa equipe. Uhum. Então ele me deu autonomia para escolher o meu corpo de diretores, né? Então eu escolhi, na época eram 2 diretorias, né? Então eu escolhi o Yuri para ser o diretor do departamento de cursos, qualificações. E aí para o departamento de desenvolvimento econômico eu queria uma mulher. Eu comecei a pensar assim, eu preciso de uma mulher competente, uma mulher que tenha a cara do desenvolvimento econômico, que eu tenha afinidade, que vai realmente vestir a camisa. Eu acho que eu escolhi tão bem essa mulher que hoje ela é vice-prefeita de Nova Lima, né? Então foi a Cissa. Uhum. Na época a gente se conhecia, a gente não era amigo, a gente só se conhecia, se admirava, mas a gente não tinha uma amizade. Liguei para ela e falei, Cissa, bora, tô assumindo a secretaria, preciso de uma diretora. E ela, de bate pronto, aceitou, topou o desafio e veio trabalhar comigo no desenvolvimento econômico. E aí, numa dessas conversas nossas, almoçando, fazendo planejamento de gestão, a gente falava assim, eu falava com ela e ela falava comigo, você já notou que quando você vai andar na Bias Fortes, na Santa Cruz, quando você recebe ali uma loja virtual no seu Instagram, você tem percebido, Cissa, o número de mulheres à frente desses negócios? Ela falou assim, Abner, eu tenho percebido, e quando eu fui presidente da Câmara da Mulher, a gente cresceu muito esse movimento em Nova Lima e realmente nós temos muitas mulheres empreendendo. E aí, evoluindo no raciocínio, a gente chegou na conclusão que é o seguinte, é mais difícil para a mulher empreender. Porque o homem, quando ele decide empreender, minha amiga, ele acorda de manhã, dá um beijo no filho, dá um beijo na esposa, sai e chega 11 horas da noite, é isso mesmo. A mulher não. A mulher tem um filho, que normalmente a responsabilidade maior fica nela, tem a casa, tem o cuidar mesmo do lar, tem o cuidar dela. Mulher vai com muito mais frequência ao salão, mulher tem mais coisas ali para se cuidar. Então para ela não é só empreender, ela não sai de casa de manhã e chega à noite. Então a gente precisava dar essas mãos, né? Precisava facilitar o caminho para essas mulheres. E aí a Cissa falou assim, Abner, eu acho que eu tenho a solução. Então ela me apresentou o Mentalidade Empreendedora. Na época não existia Elas no Comando. Era o Mentalidade Empreendedora, que era um curso que trabalhava a parte comportamental da mulher. E aí, antes dela trazer o Mentalidade, eu falava assim, Cissa, a gente tem que trabalhar marketing, vendas, aquela cabeça de homem, né? Mais pragmática. Marketing, vendas, relacionamento, marca pessoal. Ela falou assim, Abner, não. Nós temos várias mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, não acreditando nelas mesmas, sofrendo assédio de marido,
sofrendo assédio de funcionário, sofrendo assédio dentro de casa, na família. Se a gente não trabalhar o comportamento, a mentalidade dessas mulheres, elas não vão nem terminar o curso. Falei, Cissa, você tem razão e faz todo sentido. Dei ela autonomia, ela me apresentou mentalidade e nós divulgamos esse projeto, a gente abriu a inscrição dele uma única vez. Formamos 2 turmas de 20, 40 mulheres no total. Falei assim, vamos começar devagarzinho, Cissa, vamos pôr 2 turmas para ver se vai dar certo. O fim da história é mais de 1000 mulheres dentro do projeto. E aí deu tanto certo que a gente foi criando outras frentes, criamos o Capacita Elas, que aí sim era aquela minha ideia inicial de trazer formação em marketing, vendas, finanças. E aí virou o Elas no Comando, eu tive a oportunidade de escolher o nome, inclusive. E aí virou o projeto que virou. Então ele nasceu desse meu relacionamento, dessa minha interlocução com a Cissa. E hoje é um projeto que toda cidade quer. Toda semana, praticamente, a gente recebe alguém de alguma cidade querendo conhecer e querendo implementar. E é um projeto que ele está sendo agora licitado, né? A forma de execução dele mudou. Então, até o final do ano já vai estar disponível de novo para as mulheres que queiram fazer. E aí já te convido, eu acho que muita gente pensa assim, é só mulher que é comerciante. Não, sim. O empreendedorismo é um comportamento. Hoje eu não tenho empresa, mas eu sou um empreendedor. Porque eu sou empreendedor dentro daquilo que eu me proponho a fazer, que é o meu trabalho político. E você da mesma forma, né? E todas as mulheres que estão nos acompanhando. Em breve aí as inscrições vão estar abertas para a gente retomar com esse projeto, que é um grande orgulho para a nossa cidade. Sim. Grande parte, né, da juventude hoje tem optado pela área do empreendedorismo mesmo, de seguir, né, nessa área por não querer o CLT, né, por ter mais tempo, conseguir organizar a agenda de uma forma tranquila e tudo. E eu queria que você, né, como empreendedor que foi, vereador, e por levantar essa pauta, desse um conselho ou uma observação para esses jovens hoje que estão chegando no mercado de trabalho e querendo começar a ser empreendedor. Qual seria a mensagem que você passaria para esses jovens? A mensagem que eu falo é entender bem o conceito da palavra equilíbrio. Por que equilíbrio? Você hoje, quando você entra no TikTok, você entra no YouTube, no Instagram, o que mais tem é guru da internet te dizendo que você tem que arriscar, você tem que realizar o seu sonho, que você tem que ir para frente, que você tem que o mundo, a vida, você só se vive uma vez, o mundo é muito pequeno. E muita gente, às vezes, vai de cabeça nisso e deixa de estudar, deixa de concluir um ensino médio, deixa de concluir um curso técnico, uma faculdade, acreditando que ele vai ser aquele exemplo de sucesso. Nós temos exemplos de pessoas que largaram tudo e prosperaram e conseguiram? Temos. Mas em amostragem é a grande minoria. Da mesma forma que tem pessoas, muitas vezes os pais, os avós, querendo o nosso bem, na hora que você fala que você quer empreender, você ouvir assim, não, meu filho, vai estudar, vai fazer uma faculdade, você tá doido, você precisa de uma garantia, porque era o modelo mental que fazia sentido para eles. Se você escuta também, às vezes você tem ali um grande projeto, uma grande ideia, que ela nunca vai virar um negócio porque você teve medo. Se eu posso dizer assim, uma grande dica que eu posso dar é buscar um equilíbrio. Se você tem essa vontade de empreender, se você tem esse sonho, tem essa vocação, vai, mas assim, erra rápido primeiro, começa com um protótipo menor, não larga tudo, conclui o seu ensino médio, conclui um curso superior, um curso técnico que seja, e vá fazendo de forma paralela. A partir do momento que você sentir que está dando certo, que o seu negócio está crescendo, que outras pessoas estão vendo valor naquilo, você vai fazendo a migração de forma progressiva. Mas não deixe de estudar e de também ter essa segurança do conhecimento acadêmico. E eu acho que essa é a grande dica que eu posso dar, porque eu tenho lidado com muitos jovens frustrados, com crise de ansiedade, depressivos, porque largaram e foram viver o sonho da fama, o sonho do sucesso e viram que o mundo é difícil, o mundo é concorrido. Da mesma forma que você tem esse sonho, muita gente tem. O espaço ele existe, mas ele é apertado. Então, gente, procure um equilíbrio, que eu acho que é a melhor forma de você conseguir ter mais segurança em realizar o seu sonho no futuro. Mas se você viu que aquela sua ideia está indo bem, pessoas estão acreditando, você está vendendo, aí sim,
aposta nela que você tem chance de mudar de vida pelo empreendedorismo. E muitas das vezes também o primeiro negócio, a sua primeira ideia não vai para frente, né? E aí é o momento de se rearticular, de ver aquilo que... E também entender, né, a cidade que você mora. Thomas Edison errou mais de 1000 vezes para fazer a lâmpada elétrica, né? Ele só precisou acertar uma vez. Então no empreendedorismo é muito isso. Você só precisa acertar uma vez para você ter sucesso. Então não pode desistir na primeira, não. Exatamente. E bom, agora voltando um pouco para o seu trabalho na Câmara, né? Eu queria que você falasse um pouco das comissões que você participa e como que ela atua de uma forma mais prática, assim. Queria que você listasse ela pra gente e falasse um pouco do trabalho dela dentro da Casa Legislativa. Maravilha. Eu faço parte de 4 comissões. Comissão do Desenvolvimento Econômico, do Direito da Mulher, da Juventude, né, das Juventudes e também dos Direitos Humanos. São essas 4 comissões. Por que eu participo de 4 comissões? Porque o Cidadania é o partido com o maior número de cadeiras na Câmara, então proporcionalmente ele tem mais assentos em comissões, né? E isso é uma regra que é definida pelo regimento interno da Câmara. Cada uma dessas comissões tem um papel, né? E elas são autoexplicativas, né? A defesa da mulher é defender políticas públicas de interesse da mulher. Das juventudes, né, da criança e do adolescente, que faz parte dessa mesma comissão, discute políticas públicas para crianças, adolescentes e todo esse universo. A do desenvolvimento econômico, né, trabalha políticas públicas e projetos que tenham a ver com o crescimento econômico de Nova Lima. E a dos direitos humanos trabalha muitas questões relacionadas, né, aos direitos das pessoas, principalmente das minorias do nosso município. Então, a cada vez, Jennifer, que um projeto ele é apresentado na casa, ele tem que tramitar nas comissões, a depender da sua natureza, do seu objeto. E aí eu tenho que fazer um registro aqui muito importante, reconhecer, né, o presidente da casa, o Tiaguinho, que pela primeira vez a gente pode dizer que as comissões da Câmara, elas funcionam na sua plenitude, com qualidade e realmente fazem um trabalho extraordinário para a população. Em câmaras anteriores, e aí não estou falando de Câmara A, B ou C, histórico, as comissões existiam ali, muitas vezes os projetos eram passados ali sem muita análise, não tinha nem estrutura para isso. Hoje nós temos um assessor responsável por cada comissão, nós temos pessoas que assessoram o trabalho do vereador dentro dessas comissões e nos permite fazer um trabalho muito legal. Como exemplo, na próxima segunda-feira nós teremos uma audiência pública na Câmara para discutir os impactos da reforma tributária nos municípios. Foi eu que propus essa audiência pública e quem vai realizar e vai conduzir ela é a Comissão de Desenvolvimento Econômico, a qual eu sou vice-presidente. Então a comissão ela faz um trabalho de estudar o tema antes, de ver possibilidades, para na hora que o debate acontecer, a gente não perder tempo, a gente já vir com uma coisa direcionada, com uma proposta para a cidade. Então já deixo todo mundo convidado, inclusive você, para a próxima segunda-feira, às 19 horas, estar na Câmara para esse debate que é importantíssimo para todo mundo que pensa no futuro de Nova Lima. E um outro exemplo, eu quero fazer justiça aqui, é o meu amigo, colega de comissão e de vereança, que é o Pedro, onde dentro da comissão dos direitos humanos, na casa, nós conduzimos um trabalho para apresentar à prefeitura alternativas para trabalhar com o público em situação de rua, né? O Pedro conduziu muito bem esse trabalho, fiz as minhas contribuições, evidentemente, mas a gente conseguiu entregar um produto de mais de 100 páginas com o histórico, com a situação atual e com uma proposta concreta para a prefeitura implementar. Ou seja, é um trabalho da comissão que gerou um produto que aí a prefeitura agora está estudando como que coloca em prática, o que faz sentido para ela, mas o nosso trabalho foi muito bem feito. E aí é mais ou menos esse o papel das comissões, temos diversas outras na casa, cada uma com sua função, trabalhando para que Nova Lima tenha os melhores projetos, né, e as melhores soluções para os problemas que são apresentados. Aproveitando o gancho, você e o Pedro criaram um projeto Faculdade para Todos, né? Eu tive a oportunidade de estar lá no momento da sanção da lei. Verdade. Foi muito, muito importante, né? Eu queria que você falasse também um pouco sobre esse projeto que agora, né, foi sancionado, como que foi a criação dele e quando, né, ele vai ser colocado efetivamente assim na prática. Sim, nós avançamos muito, Jennifer, nos últimos 4 anos em cursos profissionalizantes, em cursos técnicos e em cursos de formação empreendedora na Secretaria. E eu falava que o próximo passo nosso era avançar em curso superior. Quando foi o ano de 2023,
eu tinha algumas prioridades que o prefeito me deu, então eu tinha que entregar a escola de robótica, a gente tinha que entregar o Carreiras Tec Mais, fazer o Elas no Comando tomar força. Então isso concentrou um tempo enorme da gente. Na hora que eu consegui entregar tudo, eu falei, ó, agora é hora de entregar o curso superior. Só que é um curso, é um projeto complexo, né? Nós estamos falando de bolsa de estudo para um aluno que vai ficar 4, 5 anos numa universidade. Então, não é fácil, você tem um limite orçamentário e tirar isso do papel é um pouco complexo. Então, eu comecei a desenhar, comecei a discutir. Na hora que eu cheguei numa solução, era novembro para dezembro de 2023. E por que essa data é importante? Porque em 2024, que foi ano passado, era ano eleitoral. E você não pode criar, pela lei, novos projetos que são análogos ou sinônimos à transferência de renda em ano eleitoral. E o Faculdade para Todos, ele era um programa de transferência de renda. Você, querendo ou não, paga a faculdade para o aluno. Então não deu tempo de viabilizar. A gente deixou tudo pronto, mas não deu tempo. Então o que eu fiz? Quando eu era vereador, quando eu era candidato a vereador, melhor dizendo, eu falei, eu tenho que pôr isso na minha plataforma de mandato, porque é algo que eu vou lutar se eleito for. E aí tem um amigo meu que era secretário de Educação que teve a mesma ideia, né, o Pedro. Então ele também colocou na plataforma dele de campanha, ele chamava na época de ProUni Municipal e eu chamava de Faculdade para Todos. Mas a ideia era a mesma. E aí quando a gente ganhou a eleição, aí eu preciso falar, né, nós estamos aqui num podcast jovem, nós estamos aqui influenciando toda uma geração de jovens futuros políticos e eu acho que uma lição tem que ficar dessa conversa que nós estamos tendo aqui. A política antiga era assim, deixa eu correr na frente e fazer para eu ter o mérito e todo mundo votar em mim porque eu que fiz. E nisso, o outro descobria que você estava trabalhando sozinho, te boicotava para não dar certo, só para você não ter os méritos, e quem saía perdendo no final das contas era a população. Na hora que a gente tomou posse, eu chamei o Pedro, fizemos uma reunião e falamos, Pedrão, vamos fazer juntos. Você teve essa ideia? Eu tive. Ele na hora falou, Abner, vamos fazer juntos, é isso aí. Nós começamos a construir, eu trouxe um viés muito do desenvolvimento econômico, né? Então eu trouxe muitas contribuições sobre quais cursos priorizar, quais áreas, e o Pedro trouxe muito do ponto de vista educacional dele. Quais jovens poderiam ter acesso, critérios, e a gente construiu um projeto muito robusto, muito bacana, que foi apresentado, foi aprovado e foi sancionado pelo prefeito. Mas o que todo mundo quer saber é o seguinte, Abner, quando que vai estar disponível para eu fazer a minha faculdade custeado pela prefeitura? Essa resposta eu vou ter que frustrar todo mundo, eu não sei. Por quê? Porque quando o prefeito sanciona, ele a partir daí ele tem um tempo para regulamentar a lei. Regulamentar significa colocar regras. Quem vai ter acesso, quem vai ter prioridade, quem vai ser, quais cursos. Então está em fase de regulamentação e o executivo não deu prazo para a gente. Então pode ser no início do ano que vem, pode ser no segundo semestre do ano que vem. Nós vamos trabalhar e vamos pressionar para ser o quanto antes. Ótimo. Bom que a gente vai ficar no pé lá do Abner para conseguir a resposta. Por favor. Tá vendo? E bom, uma das pautas que tem se tornado central no seu mandato, e eu acho que você nem imaginou o tamanho que ia tomar essa proporção que tomou, que foi a questão da parada oficial de ônibus da Via Ouro no BH Shopping. E eu queria que você contasse pra gente como que foi o processo, né, e como que tá sendo essa luta aí para os ônibus da Via Ouro conseguirem parar ali no BH Shopping. Verdade. Quando você vira vereador, você torna uma pessoa pública e você trabalha 24 horas por dia, eu não estou exagerando. Eu recebo ligação 3 horas da madrugada de gente que faleceu por algum motivo, a família não tem condição e pede uma intermediação do vereador para conseguir um auxílio funeral, por exemplo. Então você trabalha o tempo todo. Eu vou no supermercado fazer uma compra, a população me para reivindicar. Eu comecei a receber muitas reivindicações da população que utiliza o transporte público, dizendo que dá sacanagem que é. Poxa, eu pego o Via Ouro, é R$2, é muito mais barato, é um ônibus melhor que o da Saritur, que sempre dá problema. E eu não consigo parar no BH Shopping, porque a Saritur, ela proibiu e tal, e eu comecei a receber isso, comecei a me indignar com isso. Do outro lado, eu comecei a receber empresários dizendo o seguinte, Abner, eu gasto muito com passe, né, com vale transporte, e se a Via Ouro pudesse parar no BH Shopping, eu poderia contratar muito mais Nova Limiense. Pessoal que trabalha no shopping, empreendedores do shopping, do Belvedere, aquela região toda, 356, 040. Então eu comecei a enfrentar essa luta. No início, muita gente falou assim comigo, Abner, é impossível.
a Saritur é muito poderosa, eles têm muito dinheiro, é um consórcio milionário, uns falando que era bilionário. Então, assim, você vai perder tempo com isso. Foi Davi contra Golias, né? Exatamente. Eu falei assim, gente, poxa, eu tô aqui, eu não vou prometer para ninguém que eu vou resolver, porque a gente não pode ser irresponsável. Mas eu quero prometer luta, quero prometer trabalho, quem sabe, né? Tudo é impossível até ser feito pela primeira vez. E aí comecei. Tive a ideia de fazer um abaixo-assinado, não esperava a repercussão, o tamanho da repercussão que deu, foi uma repercussão estadual, a mídia toda estadual cobriu, em Nova Lima tivemos quase 10 mil assinaturas, né? O meu vídeo passou ali de mais de 100 mil visualizações, foi um estouro mesmo. E aí isso deu muita energia pra gente, deu muita força pra gente continuar nessa pegada. Então a gente começou a fazer denúncia no Ministério Público, né? Então junto com o vereador Danúbio, que também defendia essa pauta e trabalhou por isso em outros mandatos, em outros anos, né? No primeiro mandato dele, a gente fez uma petição no Ministério Público para pedir ajuda do Ministério Público nessa situação. Nós começamos a oficiar a Saritur para pedir resposta. A gente começou a oficiar a Grambel, Prefeitura, começou a mobilizar todo mundo para falar, olha, isso aqui é um absurdo, vocês têm que estar do lado da população. E aí isso começou a incomodar o consórcio, começou a incomodar a Saritur, né? No dia próximo agora, no último mês, né, no final de agosto, início de setembro, eu tive notícia de uma audiência de conciliação entre a Via Ouro, entre a Saritur, para discutir esse assunto. E eu falei, por que a Saritur está querendo fazer essa audiência de conciliação? Eles nunca querem, eles sempre são soberbos, eles sempre atuam de cima para baixo. Foi onde eu tive acesso a uma vitória na justiça, né, para a nossa população de Nova Lima, onde a justiça entende que o interesse público ele está acima do interesse privado nesse caso em questão. Embora a Saritur ela tenha sim o direito de fazer a concessão do transporte intermunicipal, mas não faz sentido um ônibus que geograficamente tem que passar no BH Shopping, porque não tem outra escolha, a população, principalmente a população mais simples, que é quem utiliza o transporte, não poder desembarcar num ponto ali. Então, essa decisão judicial autorizou o desembarque. Mas por que não foi uma vitória completa? Porque logo em sequência, o consórcio metropolitano entrou com uma ação e conseguiu uma liminar mantendo a decisão da proibição. Só que nessa audiência que ocorreu, né, no finalzinho de agosto, a gente teve uma notícia, a prefeitura participou, né, através do procurador Dr. Arthur, que pela primeira vez na história a Saritur e o consórcio metropolitano propôs assim, dialogar para um acordo. Eles estão entendendo que assim, não tem justificativa, eles vão ter que achar um acordo. Até porque os ônibus da Saritur param aqui em Nova Lima, né? E não faz sentido também. Os de Belo Horizonte, por exemplo, param em Nova Lima. Isso. E aí, Jennifer, eles combinaram uma nova audiência, que vai ser no final de outubro agora. A gente está acompanhando para a gente ter uma solução aí definitiva. Enquanto isso, a gente entrou com um instrumento chamado amicus curiae, que significa em latim, né, uma derivação do latim, que significa amigo da corte, onde você, quando você não é parte de um processo, você pede autorização da justiça para ser um contribuinte de informação naquele processo. Então nós entramos com esse pedido, apresentamos um dossiê com todo o histórico do nosso trabalho nessa pauta aqui em Nova Lima, para mostrar para o Ministério Público que sim, a população está de olho, a população quer essa parada, não é uma luta inglória, é uma luta que a população vai abraçar, e isso tem, segundo informações extraoficiais, mexido muito com o pessoal e do consórcio, e a gente está confiante em ter um ganho de causa, ainda que parcial, nesse primeiro momento. A gente pensa assim, eu quero trabalhar para você poder embarcar e desembarcar normalmente no Mega Shopping. Mas se a gente conseguir inicialmente o desembarque, poxa, é uma vitória parcial Sim. que já tem que ser comemorada. Então a gente segue nessa luta, semanalmente o meu gabinete faz contato com todos os órgãos, a gente pressiona, e assim que a gente tiver uma notícia relevante, a gente volta a publicar. Mas ó, população, não vamos desistir disso e vem com a gente nisso. Todos os movimentos que a gente fizer, ajuda a gente lá, compartilha, que isso faz a diferença para colocar pressão no consórcio. Exatamente. E puxando também um pouco para o período eleitoral, né, muitos vereadores na época eleitoral buscam ali ouvir, né, os cidadãos, a necessidade deles. E é muito, como posso dizer assim, muito fácil em época de eleição
querer ouvir os cidadãos para fazer uma política pública, né? E se tem uma coisa que te diferencia dos outros, Abner, é o conselho do mandato, que é justamente a continuação e a prestação, querendo uma prestação de contas para aquelas pessoas que votaram em você. Então eu queria que você falasse como que funciona esse conselho do mandato e se você tem visto realmente essa troca entre comunidade e você enquanto vereador. Sabe o que todo político tem em comum, Jennifer? Querer ouvir só aquilo que ele quer ouvir. Quando você normalmente discorda, você traz uma opinião diferente, normalmente o político não gosta. Isso é uma característica que é enraizada na classe política, né? Mas nós temos que pensar diferente. Quando você escuta só o que você quer ouvir, você não cresce, porque ninguém sabe tudo, ninguém é o senhor da razão, ninguém é o senhor da verdade. Tem pessoas que mais acertam do que erram, mas igualmente erram. Então, quando eu fui idealizar o meu sonho de ser um vereador, de ser um representante do povo, uma premissa que eu criei é ter constantemente pessoas ao meu lado para poder me falar quando eu acerto, quando eu erro, para elogiar aquilo que está funcionando, para que eu possa colocar mais gás naquilo, ou para falar, Abner, não, você está indo para um caminho errado, muda essa rota aí que não vai dar certo. Então eu abri um edital, né? Falei, olha, eu vou escolher conselheiros. E aí eu só quero fazer uma correção na sua fala, que não é só para eleitores, né? Tem pessoas que não votaram em mim e que hoje fazem parte do conselho, que nós escolhemos de forma proposital. Uma delas é a Júlia Giovanni, que é até colunista aqui do jornal e que foi candidata a vereadora, inclusive, e é uma conselheira. Mas por que isso? Para que a gente possa ter o contraditório, ter pessoas ali que possam trazer uma visão diferente. Eu esperava que ia ter uns 30 inscritos. Falei, vai ter 30, eu escolho 15 conselheiros, tá tudo certo. Foram 120 inscritos para ser conselheiro. Aí, Douglas está aqui, eu falei para a equipe de gabinete assim, nós temos um problema. Se eu escolher 15, eu vou deixar 95 pessoas de fora. E aí o pessoal do gabinete falou assim, vamos abrir esse negócio, vamos fazer um conselho grande, plural, vamos colocar representante de bairro, vamos colocar mulher, homem, vamos colocar jovem, vamos colocar idoso, vamos colocar representatividade. E aí eu formei a primeira formação desse conselho com 30 conselheiros titulares e 30 suplentes, tendo aí 60 pessoas dentro desse grupo que fazem parte. Então como é que funciona a dinâmica? Eu tenho um grupo do WhatsApp com esses 60 conselheiros, semanalmente eu jogo um assunto lá de relevância na cidade. Quando está acontecendo algum assunto quente na cidade, naturalmente é esse o assunto. Quando não está, eu pego uma pauta importante e coloco. Aí eu começo a ouvir opiniões. Das discussões desse conselho já nasceu o projeto de lei, já nasceu diversos ofícios e requerimentos à prefeitura, já nasceu diversas fiscalizações nossas e por aí vai. E aí, como está todo mundo corrido, ninguém tem tempo sobrando, então eu fiz as reuniões presenciais a cada 3 meses, são reuniões trimestrais. Então fiz a primeira em março, fiz a outra no final de junho e acabei de fazer agora no início de outubro a terceira e vou fechar no final do ano com a quarta. A tônica da reunião é sempre a mesma. Eu presto conta dos últimos 3 meses, falo o que nós vamos fazer nos próximos 3 e abro para sugestões, para que todo mundo possa contribuir de fato no mandato. Na hora que chegar no ano que vem, eu zero o jogo. Eu agradeço todo mundo conclui a sua formação, o seu ciclo, né, de um ano como conselheiro, e aí eu abro para mais um novo ciclo. As pessoas que participaram, pode candidatar de novo? Pode, mas aí vai ter critério de participação, porque tem também pessoas que se inscreveram e participam um pouco, e a gente quer dar oportunidade para que outras pessoas possam participar, e aí a nossa ideia é ter esse conselho vivo, ativo aí durante todo o mandato. Muito bem, pessoal, a gente já está encerrando, mas antes eu quero fazer o último quadro. Você conhece esse jogo? Bom, eu não sou enxadrista, mas conheço. Assim, eu falo que eu sei as funções das peças, mas eu não sou assim um exímio jogador, não. Talvez, se eu jogar aqui, você ganhe de mim, mas eu consigo levar aí uns 5, 6 minutinhos de jogo, né? Mas a ideia é o seguinte, Abner, eu queria que você, como você sabe, né, as regras de cada peça, que você escolhesse uma peça, sabendo a função dela, e falasse como que ela te representa hoje em Nova Lima, entendeu? Você escolhe essa peça, por que você escolhe ela e como ela te representa hoje em Nova Lima, enquanto vereador, né? Perfeito. Você falou isso no início, que você faria essa pergunta, mas eu não consegui pensar na resposta. E o legal do quadro é esse, né? Tem que pegar a gente de surpresa, tem hora também, né? Bom, Jennifer, eu acho que cada peça aqui do jogo ele tem uma função, né, própria, né? Vamos pegar aqui a torre, ela anda na vertical, na horizontal.
ela tem função ali de proteger as laterais, né? O bispo na diagonal, o cavalo em L. A rainha pode fazer tudo, né? Uma peça aí mais livre. O rei, ele tem uma atuação limitada, mas é o mais importante, a gente tem que proteger ele a qualquer custo, né? E aí temos os peões, né? Que são peças que são muitas vezes utilizadas para serem sacrificadas mesmo em prol do projeto maior, que é proteger o rei, né? Eu acho que nesse momento, assim, na minha vida política, eu estou em um processo de transição, né? Eu vim da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, assumi agora esse cargo de vereador e estou vivendo um dia de cada vez, né? Então, por esse motivo, eu com muito orgulho vou me definir como um peão nesse processo. Por quê? Porque um peão, ele está ali para se sacrificar por um projeto maior. Então, hoje, o Abner, né, como político, ele não almeja a qualquer custo um projeto maior, que seja ali em 2028, que seja em 2026 ou que seja em 2030. Isso não está na minha cabeça, não está nas minhas ações. Eu tenho vivido mesmo o dia a dia. Muitas vezes eu tenho defendido pautas que me sacrificam, né? E aí essa analogia junto ao peão. Então, no próprio caso da Via Ouro, né, recebi recado, né, de pessoas aí que, ó, cuidado, né, essa aretura é muito poderosa, você tem família, isso chegou até mim, né, não diretamente deles, mas de pessoas preocupadas. Então é um movimento que você se sacrifica, você se coloca ali, a sua atuação, você enquanto pessoa, para um projeto maior. E um terceiro ponto de analogia, eu acho que eu configuro o rei como o povo de Nova Lima, que é quem tem que ser protegido. O povo de Nova Lima é quem... todos nós que trabalhamos com a política tem um desejo em comum, que é fazer o bem para as pessoas. Então, nesse momento, se eu puder ser um ótimo peão, que vou movimentar na hora certa e que posso, talvez, ali, dar ali, literalmente a nossa vida por um bem maior, eu vou me sentir muito feliz e com a minha missão cumprida. Mas isso é agora em 2025, né? Quando você me fizer essa pergunta novamente, talvez no ano que vem, 2027, 2028, talvez essa posição mude. Mas hoje, tentando responder de bate-pronto aí, eu acho que é a melhor peça aí que me representa. E você que está nos assistindo, qual peça você escolheria, hein? Fica aí a reflexão. Fica a reflexão, né? Bom, e agora, para encerrar, eu queria que você deixasse um conselho, né, para a juventude de hoje em dia, aquilo que você quer transmitir como sua principal mensagem para a juventude. Bom, primeiramente eu quero te agradecer, Jennifer, pelo convite, né, por ter a honra de ter sido o primeiro convidado, né, para o Jovem Cast, né, um grande podcast aí que vai conectar com a juventude. E eu quero usar o seu exemplo para deixar essa mensagem para a juventude, né? Hoje você é uma estudante, né, da nossa cidade, uma liderança que tem sido elogiada, né, em todos os pontos, tem gente até brigando já para te convidar para filiar, né, em partido político. E você representa hoje 15 outros vereadores jovens e diversos jovens que acreditaram em você e te elegeram para esse projeto maravilhoso que é o Câmara nas Escolas, né? E a gente está precisando de mais Jennifers no mundo e principalmente na nossa cidade. Jovens comprometidos e que entendem o papel e a relevância da sua existência para a sociedade, para a nossa cidade, para o meio que a gente vive. Hoje nós temos uma competição muito inglória, muito desleal com os prazeres rápidos, né? Com as dopaminas rápidas que as drogas oferecem, que as telas, as redes sociais. A gente está tendo muito problema com o jovem, ansiedade, depressão, por terem esse vício nessas dopaminas rápidas e principalmente por estarem se frustrando, por não estarem realizando os seus sonhos de uma forma rápida, como muita gente vende que é possível na internet. Então o melhor caminho para a juventude é sempre o caminho da responsabilidade, o caminho de sonhar, mas sonhar com o pé no chão, de entender que o sucesso é uma construção, não é do dia para a noite. Você precisa colocar um tijolinho, né, por dia dentro da sua construção. Ninguém vai ser um CEO de uma grande empresa e ficar milionário com um mês. Ninguém vai virar um vereador de sucesso com um mês. Ninguém vai virar um professor renomado de uma universidade federal com um mês. A gente precisa construir a nossa história. Tudo que nós fazemos hoje tem impacto no amanhã. Então, você hoje que tem aí 14, 15, 16, 17 anos, como você quer estar aos 30, que é a idade que eu tenho hoje, estou com 31. Então comece a plantar, comece a correr atrás dos seus sonhos,
E o que mais tem hoje são jovens para inspirar. E eu quero usar o caso da Jennifer para que ela possa ser uma grande inspiração para vocês, para que vocês possam realizar os sonhos na vida de vocês. E o meu conselho maior não é estudar, não é trabalhar, não é ganhar dinheiro, é serem felizes. Não deixem de ser felizes, porque o que manda na vida, independente do que você escolher fazer, é você estar feliz consigo mesmo, com Deus e sentindo que a sua existência tem um propósito nessa vida. Então, sejam todos felizes, que vocês vão estar no caminho certo. Bom, Abner, gostaria de te agradecer por ter aceitado esse convite, por estar aqui sendo entrevistado, né? É um prazer poder entrevistar você e ser o primeiro, né, desses episódios que vão sair por aí. Bom, você que está aí, espero você no próximo Jovem Cast e manda lá no meu Instagram, Jennifer Sodré, qual vereador você quer que eu entreviste e quais perguntas, quais são as dúvidas que você tem hoje. Então, de novo, no meu Instagram, Jennifer Sodré, entra lá, manda qual vereador você quer que eu entreviste. Eu tô aqui para representar você enquanto juventude. Muito obrigada e até o próximo.